tudo bem? Eu meditando aqui sobre o Evangelho de Lucas, né, no capítulo 8, se nós lemos ali do versículo 4 ao versículo 18, nós vamos ver ali no versículo 4 até o versículo 15, nós vamos ver sobre a parábola do semeador, né? E a explicação que Jesus fala, que ele dá sobre essa palavra. E assim me chamou bastante atenção, né? Lendo um pouquinho mais até o versículo 18, que nem eu falei, onde entra ali a parábola da candeia, né? Que parecem ser duas parábolas, e na verdade eu entendo que é uma continuação, né, da explicação de Jesus. E aí eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Então, você conhece a parábola do semeador, né? E que vai falar ali, né, o versículo 9, ele vai dizer assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E respondeu-lhe Jesus: a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e esses frutificam com a esperança. Olha que interessante que eu anotei. Bom, nós vemos aqui que a semente não é a palavra, né? Aliás, que a semente não é uma semente, é a palavra de Deus que é pregada, né? A terra que recebe a semente somos nós, são as pessoas. E uma coisa interessante é que a pessoa pode ouvir a mesma palavra de maneiras diferentes, né? Ou seja, a mesma palavra é pregada, mas os ouvintes são diferentes. E eles ouvem de acordo com a forma como eles estão dispostos, né, a ouvir. Então, primeiro, à beira do caminho, aquela pessoa que não guardou a palavra, ela não a protege na sua mente, porque ela tinha outras coisas ocupando sua mente, outras preocupações, outros ideais. Ela ouve aquela palavra, mas ela tinha outros planejamentos, vamos dizer assim, para a sua vida. Então, não é difícil ela esquecer aquilo que ela ouviu, né? Facilmente, outras coisas ocupam sua mente, ela acaba esquecendo daquilo que ela ouviu. Os que ouviram com alegria, essa questão aí é uma questão meio complicada, porque essa alegria, apesar de ela ser contagiante, essa pessoa ouve com alegria, nossa, ela sai, né, arrebentando, e ela vai querer falar para os outros, e feliz da vida, agora a coisa vai funcionar, eu ouvi a palavra. Só que quanto mais contagiante é essa alegria, mais passageira também ela é. Lembra aqui que Miles Monroe, numa ministração que nós tivemos com ele falava algo ali, porque ele era o mestre, e as pessoas irradiavam de alegria. Os pastores, os obreiros, os irmãos, os líderes que estavam lá, irradiavam de alegria, glória a Deus, aleluia. E ele fazia... Aí ficava todo mundo quieto, ele dizia: vocês nem prestaram atenção no que eu falei, e já estão pulando, já estão dando amém, já estão gritando, porque o que ele queria dizer é que a palavra tinha que ser pensada, né? E os que recebem com alegria, com essa alegria contagiante, eles não pensam muito, eles não dão muita vazão. Então é aquela coisa, emoção, né? Muita emoção. E Jesus diz que logo ela é esquecida, ela passa, né? Principalmente quando notícias que vêm contrariam os seus ideais, contrariam aquilo que ela queria, então ela já se entristece. E aí ela esquece a palavra,
esquece aquilo que a contagiou. Né? A terceira, que Jesus fala que caiu entre espinhos. Essas são mais interessantes. Eu achei interessante assim, porque se eu pegar você, pegar alguma coisa de valor, que você sabe que tem valor, e você coloca lá debaixo daquele monte de espinho, você está protegendo aquilo. Né? As pessoas dificilmente terão acesso àquilo. Então, a Bíblia fala que a palavra tem que ser guardada. Só que, veja bem, dependendo da forma como a pessoa guarda essa palavra, na hora da necessidade, ela não tem acesso. Ela também não tem acesso a essa palavra. Como é que eu posso guardar algo e eu não ter acesso? Quando eu coloco por cima daquelas coisas, outras coisas que na verdade ocupam a minha mente, que na verdade eu dou muito valor para aquelas coisas. A Bíblia diz, Jesus disse aqui, que quando vem os deleites da vida, né, os prazeres da vida, as preocupações com este mundo, e todos nós temos preocupações, com a vestimenta, apesar que a Bíblia fala para nos preocupar, mas a gente se preocupa, a gente precisa se vestir, com a alimentação. Hoje em dia a gente está vendo aí a preocupação, né, real e válida, né, da economia, aquela coisa toda. Por um lado, a preservação da vida, por outro lado, meu Deus, eu não posso ficar sem comer, né? Então, vem essas preocupações e, irmão, fatalmente, ou outras preocupações, fatalmente elas vão pular na frente da palavra, vão esconder a palavra, nós não vamos conseguir encontrar a palavra de Deus e nós vamos fatalmente esquecer. E aquele fruto que a gente estava dando, porque a palavra fazia com que a gente continuasse crescendo né, e aparecendo ali com sucesso, ele não termina, ele não acaba, a obra não termina, a pessoa desiste na metade do caminho, né, não chega a amadurecer, Jesus disse. Então, qual é a melhor forma de guardar a palavra? Em Romanos 10:8 vai dizer que a palavra tem que estar perto de nós, para nós usarmos ela sempre que for necessária. Né? E o versos 16 e 17, que entra a palavra da candeia, Jesus vai falar que nada que esteja oculto, que não há de ser revelado, né? E diz que a forma como eu ouço a palavra, quem eu sou, que valor eu dei àquilo, vai ser revelado mais cedo ou mais tarde. O que estava realmente dentro de mim, o que mais eu valorizava, era a palavra de Deus ou eram as demais outras coisas, vai vir à tona. Logo as pessoas vão perceber, todos sabem que eu ouvi, né? Mas de que forma eu ouvi, né? De que forma eu ouvi essa palavra? E aí então vem aí o versículo 18. O versículo 18 ele vai dizer, ele vai ser uma advertência para cada um de nós. Ele vai dizer assim: veja então como vocês ouviram. Olha só o que Jesus disse: vede como ouvis, porque até aquele que lhe tem será dado mais, aquele que tiver será dado mais, aquele que ouviu e soube guardar vai ser dado mais para ele. Aquele que pensa que tem, ou seja, ele ouviu também, então ele pensa que ele tem, ele ouviu a palavra, que nem o outro ouviu, e ele pensa que ele tem, mas de repente, né, ele não tem, ele só pensava, e é tirado dele. Né? Então, quem ouviu de forma correta, ele permanece, ele amadurece, ele dá fruto. Quem ouviu de forma incorreta, ele pensa que ouviu, mas ele não ouviu, e até o que pensa ter lhe será tirado. Aí, irmãos, eu acho que é pior de tudo, porque ele vai continuar pensando que tem, mas não tem. Entra aquela confusão na mente, mas Deus não falou, mas não... Sim, Deus falou, ele ouviu, mas ele não pegou para ele não guardou para ele, não foi revelado a ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não ouviu de reto coração, ele não ouviu de bom grado aquilo. Ele tinha outros pensamentos, ele tinha outros ideais, ele tinha outras preocupações que se tornaram maiores do que a própria palavra que ele ouviu. Né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, lá em Romanos capítulo 10. Né? Vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Então, terminando aqui, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, dependendo da maneira que ele ouve, é a maneira que ele crê. Dependendo da maneira que ele ouve, é a maneira que ele vai ter fé para aquilo, fé para permanecer, fé para amadurecer, fé para dar os frutos. Né? Isso tudo depende da maneira como ele ouviu. Por isso a advertência que me chamou a atenção, vejamos como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Veja como você ouviu a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe para vocês, um abraço e tudo isso vai passar. Podendo se guardar, ficar em casa, fique em casa. Não podendo, nas melhores condições, vá trabalhar, né? Vai fazer o que você tem que fazer, mas sempre se cuida, né? E que Deus possa te dar sabedoria para você ouvir também. Amém? Deus abençoe. Um abraço.